sobre a lei. Eu deixei uma sugestão para trazerem as perguntas para quem esteve aqui. E não vou pedir para levantar, não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Quem trouxe perguntas. Mas se nós tivermos perguntas, eu passo o microfone para o Rafa e ele já vai respondendo para nós aí. Ele está comendo. Deixa ele. Pode ter mesmo. Vamos agradecer a Deus. Tivemos uma semana muito boa semana passada, né? Eu acredito que cada um de nós fizemos aquilo que podíamos. E eu quero só lembrar os irmãos que assim a gente tem, eu e a esposa estamos assim com um compromisso também lá na Vila Estação de ajudar o pastor Fábio lá. Somos membros daqui, tá? Não tem jeito, a gente não abre mão disso, né? Mas a gente tem somado lá, tem feito os estudos também para batismo lá que ele pediu, né? Preparando as pessoas lá, então a gente tem meio que dividido esse tempo aí entre Brás Cubas e Vila Estação. E quando sai a nova ata aí, fugiu o nome agora? A escala para as outras igrejas que também estão sem pastor, que seria Suzano e Poá. Então a gente vem auxiliando aí esse trabalho também aí para não sobrecarregar ninguém, né? Por isso, às vezes, a gente está um pouco ausente aí nesse sentido. Mas quando estamos aqui, vivemos 100% aqui, com certeza. Aqui é minha terra, minha pátria, não tem como negar isso. Até esse menino aqui não tinha nem nascido quando eu cheguei para essa igreja, com certeza, né? Não sou velho, só sou veterano. Eu falo pro meu Gil, eu sou veterano, você me respeita. Não sou velho. Velho é aquilo que já não serve para mais nada, né? A gente joga fora tudo que é velho, né? Que não presta para mais. Nós, como cristãos, não ficamos velhos, ficamos experientes. E quando a nossa experiência não serve mais para este mundo, Deus nos leva. E ponto. Isso é o que vale para nós. E nós temos que ficar felizes por isso, porque quando Ele nos leva, Ele disse: teu tempo acabou, a sua carreira foi finalizada, venha. E eu vou ficar feliz da vida quando esse dia chegar. Eu ainda brinco com a esposa e os filhos, e agora os genros e nora. Falo: olha, não chorem, façam festa se eu for primeiro, porque eu não quero ver ninguém chorando porque eu fui para o céu. Deem risada, tá? Acho que japoneses fazem isso, não é isso? Acho que eles fazem comes e bebes ali, eles se alegram ali naquele momento. Então, como e bebo na minha morte, porque eu vou estar num lugar muito melhor. Vamos orar? Bom Deus, agradecemos ao Senhor nesta manhã a oportunidade que o Senhor nos dá. É muito bom estar aqui e muito bom reconhecer o Teu cuidado. Por vezes a correria, o tempo não nos permite apreciarmos esse cuidado, esse amor tão grande do Senhor conosco. A saúde, o alimento, o frio, o calor que o Senhor tem nos dado todos os dias, a proteção, o livramento, o Senhor tem nos abençoado, cada um de nós que estamos aqui. E hoje é um dia muito glorioso para nós, ó Deus, um dia que a Tua igreja se reúne em oração, buscando Tua face, que o Senhor realmente perdoe os nossos corações, as orações que são feitas, as intercessões, que a Tua palavra continue sendo alimento para nós, que possamos, cada dia, viver mais e mais desta bondade e anunciá-la, Senhor, àqueles que precisam. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude e que possamos estar, ó Deus, em condições de poder Te louvar, Te agradecer, adorar ao Teu santo e bendito nome. Que a Tua palavra hoje nos instrua, nos ajude. Pai, eu Te peço, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, dar a continuidade ao que nós começamos semana passada. O nosso desafio é entrar no livro de Romanos. Essa missão, com certeza, o Rafael vai cumprir com excelência. Nós vamos estar destrinchando esses livros. Mas o que a gente precisa entender é a questão da lei. O que eu devo fazer com a lei? O Senhor Jesus disse:
Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento em verdade. Eu digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. É como se Jesus estivesse ali naquele momento com os seus discípulos e com os demais que estavam ali também, e ele estivesse numa conversa como nós estamos aqui. E com certeza alguém deve ter interrogado: o Senhor vem pregando a salvação agora pela graça, porém o que nós vamos fazer com a lei? O que o Senhor vai fazer com a lei? E o Senhor Jesus diz: não vai mudar nada, vai permanecer do jeito que está, não vou mexer em nada, nem nos profetas, nem na lei, eu não vou tirar uma vírgula, nada vai mudar. E essa lei, ela foi criada para um povo específico. Se a gente continuar lendo aí, né, nós vamos perceber que foi para um povo específico. E quem é este povo específico que essa lei foi criada? Para que povo foi criada essa lei? O povo hebreu, o povo que estava ali escravizado no Egito. Eles foram tirados do Egito e na interpretação dos textos bíblicos nós percebemos a onisciência de Deus, quando ele sabia por cada fase que o povo passaria. Numa dessas fases, muitos não entraram na terra prometida por conta dos seus pecados, então Deus sabia cada fase desse povo. Essa lei foi criada para esse povo específico e foi algo que não, como salvação, não funcionou na vida desses homens, desse grupo de pessoas. Tanto é que vem ali a questão da graça já para trazer a salvação, porém não foi em nenhum momento mencionado que a lei seria tirada. Na verdade, se você avaliar com palavras muito mais doces, ela é aplicada na nossa vida hoje, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é o mandamento que fala sobre o amor? Lá nos 10 mandamentos, quem se lembra? E ao seu Deus sobre todas as coisas. Então não mudou nada. O Antigo Testamento ele está em concordância com o Novo Testamento, manifestando salvação de formas diferentes, porém o Senhor Jesus, ele quis deixar claro no entendimento daqueles homens que nada mudaria. Pastor, eu acho que ele deixou ainda mais difícil. Mais difícil? Eu acho. Jesus tornou ela mais difícil ainda. Por que mais difícil? Vamos lá. Eu quero ouvir o teu pensamento. Né, se puder a sua mulher, pode repudiar, em certo caso de relação sexual ilícita, né? Ele fala, não é isso aí, é com aquele, qualquer que olhar para uma mulher, né, com intenção impura, fala, ele complicou mais ainda. Sim, sim. Se tocar já era ruim, olhar é pior ainda. É só um exemplo, eu não lembro mais. Eu digo que hoje o que nos é exigido era exigido ali também. Não fala juramento, sim, não, isso passar bem no maligno. Eu acho que ele deixou ainda mais difícil. Tá, vamos entender uma coisa. O pastor hoje, que representa a igreja, ele é o teu sacerdote? A pergunta foi boa agora, né? Para a gente entender esses pontos que foram colocados. O pastor que representa a igreja, ele é o teu sacerdote nos dias de hoje? Falou alguma coisa? Sim ou não? Ali está não, porque ele está balançando a cabeça. Só ele, que é o corajoso aqui. O pastor que representa a igreja, o pastor presidente, ele é o teu sacerdote hoje? Tem mais um não ali. Eu estou olhando para as cabeças. Sumo sacerdote, não. Se ele é o sumo sacerdote, quem é o sacerdote?
senhor também, né? Cristo é sumo sacerdote, ele falou ali, sumo sacerdote. De quem é o sacerdote? Que é o senhor. Nós não temos sacerdotes. Nos dias de hoje nós não temos. Nós somos os sacerdotes. Tá? Nós somos os sacerdotes. Então essa é a diferença. Quando você disse se tornou mais difícil, foi porque hoje é exigido algo de nós que não era exigido diretamente a cada pessoa. Quem era responsável antes? Moisés, Abraão, os grandes líderes do passado. Só eles tinham relação, contato íntimo com Deus. Só que por vezes a gente lê um texto e a gente não para pensar na profundidade dele. O véu que separava já não separa mais. O véu está relativo ao Santo dos Santos. Pastor, tem um texto só, essa questão do sacerdote, desculpe interromper, que é 1 Pedro 2,9, que vai falar do sacerdócio real de todo crente. Né? Quer ler pra gente aí? Vou pegar aqui, está 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aí, vamos dizer, 15, 20, de 15 a 30 anos depois de Cristo. Pelo menos. Então o texto em si não está se referindo ao povo hebreu que foi tirado lá do Egito. Entende? O povo judeu que foi tirado lá do Egito. Está se referindo a você. Então, a partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou, ele passou a ser o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, o Senhor. O véu que separava já foi rasgado de alto a baixo. O texto está dizendo, nação santa. Por que nação santa? Como eu disse, Deus não se relacionava com o homem. A primeira oportunidade de relacionamento direto foi quebrado logo de início, que foi com Adão. Foi com Adão. Por isso que eu quero que a gente pense. Nós estamos na igreja, a gente imagina assim, puxa, mensagem do pastor lá, eu preciso sentir Deus falando comigo. Mas Deus está conosco 24 horas por dia. Ele fala com você a hora que você quiser ouvir. Ele está pronto para esse relacionamento. Nós não estamos. Sabe por que nós não estamos? Porque a gente se envolve tanto com as coisas, tanto, que a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. Como eu disse, eu gosto muito de estar inteirado na política, de saber as situações. E é ali, quando eu vou pesquisar algo, eu vejo o Rafa falando de economia. A economia está tudo lá a ver com a política. E a gente precisa entender isso. E por vezes você se envolve tanto nisso e esquece de ver a ação de Deus no negócio. Isso é intimidade com Deus, é você, independente do que está fazendo, você ver a ação de Deus. Juan, advogado, é isso? Está advogando? Precisa pedir direção de Deus para as causas que estão na mão dele. Não é pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, mas a gente não consegue ser juiz. A gente não consegue fazer as coisas aos olhos de Deus. Por isso que a gente pede interferência de Deus. É importante entender da economia? Com certeza é importante. É importante economizar, e principalmente agora, que a gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 1º. A gente pensa, o fulano vai ser castigado. Não, não é o fulano que vai ser castigado. É a nação como um todo. Aí você fala assim, puxa, mas eu temo a Deus, eu oro, eu jejuo, hoje é domingo, dia de jejum, não é possível que eu vou sofrer esse castigo. Vai sofrer esse castigo, sim. Quanto tempo demorou para aquele povo incrédulo morrer no deserto? Que Deus falou que eles não iam entrar na terra prometida. Alguém se lembra quanto tempo?
Houve homens ali que eram jovens e tiveram que morrer porque não entrariam na terra prometida por questão de desobediência. E eu te digo, os demais que eram bons aos olhos de Deus entraram na terra prometida? Não. Sofreram juntos. Hoje é diferente? Não. O pecado das pessoas ainda afeta a todos. A diferença, né, pastor, é passar por isso na presença de Deus, né? Pra não vir Eu vou um pouquinho mais além. o foco, né, que é Cristo. Eu vou um pouquinho mais além. A Ana, membro da igreja aqui, ativa, pecou. Mudou alguma coisa na sua vida? Porque ela pecou? O pastor da igreja entrou em adultério. O que vai acontecer? Vai haver um rebuliço, porque ele é pastor da igreja. Vocês estão entendendo a diferença? Nós somos todos iguais. Todos sofrem a penalidade. Na lei foi assim, na graça vai continuar assim. O pecado da raça continua sendo estendida a todos. Nós vamos continuar dentro das mesmas situações, com a única diferença: a intimidade com Deus hoje é sua. Não é o pastor que vai sustentar a tua vida espiritual diante de Deus. Se eu não buscar, se eu não entrar nesse grau de intimidade com Deus para vencer as dificuldades, eu vou estar sujeito. Você já imaginou uma cena nos dias de hoje, no século que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos experimentando aí de novidades? Se um governo chegar para você e falar assim: você não pode mais ler a Bíblia, você precisa negar agora esse Deus aí que você está falando que serve. Qual a sua atitude? Vai doer. Ele vai arrancar tua unha, vai te dar choque, vai te jogar na masmorra lá, na prisão, até você negar. Vai deixar você sem comer, sem beber, sem dormir. É isso que acontecia no tempo do nazismo, né? As pessoas ficavam sem roupa no inverno, e por muitas vezes mangueira de água, você sem roupa. Isso é o chamado desarmamento psicológico que é feito nas pessoas para que elas se entreguem. É o que estão fazendo hoje aí na política também. Tá? Estão desarmando um homem psicologicamente para ver se ele morre. E isso vai ser comum, gente. Então hoje nós somos esse sacerdócio santo que foi lido ali. Nação santa é um povo que pode buscar a Deus diretamente, sem necessidade de sacrifícios, de sacerdote, de sumo sacerdote, ou até mesmo de um líder como Moisés, como Abraão e tantos outros que passaram ao longo da história. Hoje é você que entra. É você que busca, é você que vai fazer a diferença. Isto aqui é uma reunião solene. Nós estamos aqui. Mas não é o pastor que vai fazer a diferença. Ah, mas se o pastor entrar no adultério, vai fazer uma diferença gigante, não vai? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem na figura do líder como um referencial, mas não pode ser assim. Você pode não ter o conhecimento teológico que ele tem, mas ele pode ter menos santidade que você tem. Mudou alguma coisa? Mudaria se você somar todas as coisas: o temor, a santidade, o conhecimento teológico, o conhecimento humano, o conhecimento, agregar. Aí faria uma diferença. Mas ser um ser humano comum não muda nada. Então a gente hoje precisa estar fortalecido nesse sentido, para a gente poder encarar essa realidade com força. Esse livro de Romanos em si, ele é muito poderoso
Não sei se eu nem posso falar essas coisas, né? Porque senão acaba entrando nos assuntos que o Rafa vai destrinchar aí ao longo do tempo. Mas ele é tão poderoso que ele agrega ao mesmo tempo antigo e novo, tudo num livro só. Mas isso é marcado pelas experiências vividas de Paulo. Porque ele viveu a lei. Mas o que ele mesmo diz? A graça superabundou, né? Superabundou, ou seja, se tornou mais presente. Ele viu que a graça é eficaz e a lei não foi eficaz. Mas interessante, Cristo falou: eu não vim destruir a lei, não vim mudar nada. Ah, mas se um homem olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já adulterou. Sim, já adulterou. É difícil, né? Eu ficar aqui na frente e não enxergar vocês. O olhar impuro é aquele que você forma na tua mente e começam a criar frases na tua mente em relação à pessoa que você está olhando. É esquisito isso, não é, Ronaldo? Chegar assim para o Ronaldo, eu homem, chegar para o Ronaldo, você é bonitão. Nos dias de hoje é complicado, não é? Porque a cultura, a forma das pessoas verem o mundo hoje, criou um problema em cima disso. Imagine se a gente fosse adotar então os costumes bíblicos do ósculo santo, né? O pastor Joel, por exemplo, quem conhece o pastor Joel sabe que ele aplica muito bem o ósculo santo. Toda vez que a gente se encontra, ele me dá um abraço e me dá um beijo, né? Imaginou alguém lá fora vendo isso? Falei, pá, tem coisa errada aí nesse meio aí, né? Olha a cultura que faz na vida da pessoa. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? A gente precisa tomar esse cuidado. Para entendermos as experiências vividas, colocar em prática, porque hoje se eu olho com um olhar impuro, principalmente a uma mulher, eu já adulterei sim. Mas o que me impediria hoje de, lógico, com todo respeito à minha esposa, puxa, você viu aquela mulher bonita, né? Mas se eu fizer isso, talvez na mente da minha esposa ela não vai entender isso com bons olhos. Então até isso eu preciso evitar. Ou ela, você viu aquele irmão bonito, né? Simpático. A nossa mente é humana, irmãos. A gente precisa tomar cuidado, administrar isso para não errarmos, para não pecarmos. Quem tem o mais próximo aqui que vai casar agora? Alguém aqui já tem data marcada para casamento? Não? Né? A partir de hoje você é cego, surdo e mudo em relação a outras mulheres. É a sua, acabou, né? Não tem esse negócio de elogiar uma pessoa para outras pessoas. Oh, como aquela pessoa é bonita. A interpretação pode ser errônea e você vai criar um problema. Hoje a tua mulher, ela é a mais perfeita do mundo. É a mais linda. E vice-versa. A gente precisa tomar esse cuidado. Então o olhar impuro torna isso um problema. E isso era um problema lá no passado. Hoje, nos nossos dias, vocês vão concordar comigo, hoje isso é chamado de sexo livre. Eu fico com a sua esposa, você fica com a minha. Homens e mulheres concordam com isso e fazem a troca de casais. Às vezes tem até 3, 4 casais. Lá naquele tempo, só de olhar, de desejar a mulher do próximo, isso já era um adultério. Só que não mudou nada para os dias de hoje. A gente tem adultério dentro, separação de casais dentro da igreja? Tem. O que o Senhor Jesus fala em relação à mulher que se separa do marido ou o marido da mulher? Não? E por que a gente casa? Por que os pastores fazem casamento? Então está todo mundo errado? Compreende? A gente leva ao pé da letra ou não leva ao pé da letra o que a palavra diz? Está vendo como está ficando difícil? E aí? Como resolver essa questão? Voltando ao nosso raciocínio, como resolver essa questão de separação dentro da igreja e
ninguém errar, nem pastores, nem membros. Como resolver essa questão? Aqui não tem pastor ensinando ninguém não, aqui somos todos alunos e aprendizes. Não sou dono da verdade, eu quero ouvir de vocês. Nós temos uma vida com Deus. A lei existe, ela é clara, o Senhor Jesus disse que não veio desmontá-la, não veio anulá-la, e ela precisa ser cumprida. Com palavras diferentes, de maneiras diferentes. E qual é a maneira diferente? É a santidade. Eu estou ajudando vocês a responder a pergunta. A maneira diferente hoje, depois de Cristo, é a santidade que vai fazer a diferença. Então, como resolver essa questão do divórcio que pode gerar adultério nos dias de hoje? Tá, eu vou ajudar mais um pouquinho vocês. Quando Paulo fala dos diáconos, dos presbíteros, qual é a orientação que ele dá? Marido de uma só mulher. Está dizendo que pode ter mais? Tá, considerando que a Bíblia, que Deus trata diretamente mais aos homens, mas está dizendo também, a mulher também só cabe um homem. Se o homem só pode ter uma mulher, ele quis dizer que a mulher só pode ter um homem. Como a gente vai resolver a questão dos divórcios dentro da igreja? Não precisa levantar a mão aqui se tem divorciado aqui. A gente está discutindo o assunto, não a pessoa. Como tratamos isso? Como não haver divórcio dentro da igreja? Levantou a mão? Pastor, é assim, é um contexto. Eu já discipulei 2 casais em situações completamente diferentes. Divorciado e solteiro, 2 divorciados e um divorciado. Cristãos. Amor e perdão, primeiramente. Vai até o fim do amor e perdão, porque normalmente quando fala que é cristão que nasceu cristão, eu discipulei uma mulher que nasceu cristã, casou com batista e ela divorciou e casou com um homem do mundo, mas antes de casar eles se organizaram assim, pediram perdão para o outro, estou resumindo muito, pediram perdão um para o outro, pediram perdão para as famílias, eles estão até hoje juntos, o filho dela se tornou filho desse marido, os 3 filhos que ele tinha também, e eles já tiveram um. Então, amor, perdão, buscando, do momento que eles se converteram de verdade, um pediu perdão para o outro, pelos relacionamentos anteriores, entraram em não defraudar um ao outro, buscando a santidade, e eles se uniram, e eles estão aí, ó. Eu vou contar. Quando eu conheci ele era médico. Depois ele fez teologia, ele é pastor e hoje ele é advogado. Ele continua atuando como médico e ele está firme com essa nova esposa dele, que ela era batista, nascida batista, moradora de Suzano. Já fez algum caso de divórcio? Teve algum cristão? Como resolver essa questão? Falou, né, que poderia ter divórcio no caso de traição. Se a mulher tiver em risco de vida, eu entendo, eu acho que muita gente entende que se a separação e o divórcio não me levarem, e Paulo falou que se hoje não crente quisesse ir embora, que o crente deixasse ele ir. É sempre escolher Jesus. Nesse texto especificamente de crente e não crente, um santifica o outro também, né? Mas a grande questão é como romper as barreiras de um dos mandamentos que vem acontecendo fortemente nos dias de hoje. Como eu disse, vamos usar novamente o texto lá que o Rafa leu, nação santa. Então o que quer dizer nação santa? Um povo que Deus tem relacionamentos. Lembra da situação da arca? Que tentaram ajudar a arca quando ela tombou, pendeu para um lado? O que aconteceu com aqueles homens? Morreram. Lá no Santo dos Santos, ou não precisa nem no Santo dos Santos, na primeira parte,
nenhum de nós poderíamos chegar. Nenhum de nós poderíamos nos aproximar. Moisés no monte, o Senhor disse, olha, não deixe que os homens se aproximem. Por quê? Deus precisava tratar o povo. E ele tinha que eleger alguém para ser o líder. Deus se revelava a uma pessoa. E essa uma pessoa distribuía a mensagem. E engraçado que no tempo de Moisés já havia sacerdotes. Compreende? Como vencer hoje se nós somos uma nação santa? Ou seja, eu não dependo de sacerdote, eu tenho um sacerdócio real adquirido por Cristo. Ele me transferiu esse, talvez, direito de ser um sacerdote, de me apresentar diante de Deus. É isso? Como a gente vai vencer essa questão? Pelo meu conhecimento, pela minha intimidade e pelo diferencial do Novo Testamento que se chama santificação. Nós não vamos vencer nenhum tipo de pecado na nossa vida se não for por meio da santificação. E palavra santificação, ela está dizendo, nego o mundo e busco a Deus. Rejeito tudo isso aqui para viver esse momento. Aí eu citei alguns exemplos. O Rafa está lá falando de economia, mas precisa da orientação de Deus para ele abrir o leque da mensagem dele para que as pessoas entendam, por meio da economia, de como está o mundo, a ação de Deus. Porque todos nós vamos sofrer a consequência a partir do dia 1º de agosto. Vou julgar um caso, representar umas pessoas, preciso de orientação, porque eu não sou juiz para julgar ninguém. E eu vou até mais além, né? Função de advogado é complicado, né? Advogado cristão, então, é mais difícil ainda, porque ele não pode... Oi? Com a fama de advogado ainda. Exatamente. Não pode falar mentira. Ou seja, então ele vai ter que avaliar muito bem o caso para saber que caso pegue. Porque ele não pode mentir. E ai dele se mentir, né? Ai dele se mentir. Então ele precisa realmente de intervenção de Deus ali para agir, né? Então é só por meio da santidade. Olha lá o que o autor fala aqui no livro, né? Alguns já têm lido o livro que o Rafa indicou aí para nós estudarmos. Olha lá o que diz. O plano de Deus para endireitar o mundo começou com o chamado de Abraão e estabeleceu seu foco na aliança que Deus fez com ele. Então, nesse texto aqui já estava Cristo sendo anunciado e, a partir de agora, é como se Abraão estivesse dando uma taxação para nós aqui. Agora não é mais por meio de sacrifício, não. Agora a coisa vai mudar. E realmente, a partir deste chamado de Abraão, as coisas começaram a mudar. Muitos falam que o evangelho chegou aos gentios por meio de Paulo, né? Ele foi o anunciador. Mas o que diz lá sobre a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as... Não é a nação de Israel, todas as nações. Né? Então, ou seja, a semente de Abraão se espalharia. E por meio do seu testemunho, da sua vida, daquilo que Deus elegeu nele, nós alcançaríamos a salvação em Cristo Jesus. Lógico que teve que ter alguém para anunciar. E o maior instrumento para isso foi o apóstolo Paulo. Tanto é que nós estamos estudando as cartas, né, de Paulo para isso. Mas hoje o diferencial para a nossa vida, para rompermos as barreiras da incredulidade, o casal aqui que ela citou, como ficam as consequências? As consequências ficam. Mas como qualquer pecado, né? Como qualquer pecado. As consequências não tem diferença. Não tem como, às vezes, o filho de um casal aceitar um novo irmão, né? É duro a família aceitar. Mas aí o que vai importar é como eles vão viver daquele momento para frente. Pastor, é certo falar assim, quando a culpa do
pecado, que é o processo de justificação, é o passado. Não tem o que eu possa fazer, né? Eu vou ser justificada só por Cristo. Hoje, quando eu aceito a Cristo, eu tenho que sair do poder do pecado. Esse poder do pecado não vai existir mais na minha vida, que é o processo da santificação. E o que eu vou esperar em Cristo é a glorificação. É quando o pecado não vai mais, eu vou sair da presença dele. Então, o momento que eu tenho para viver hoje é só o presente. É esse busca diária de santificação. Dentro desse seu pensamento, na lei, o que se era feito para que o pecado fosse perdoado? O sacrifício. Tinha que ir lá e levar o animal para que ele fosse apresentado para o sacerdote, chegar e fazer o sacrifício. Só que interessante, né? Você sacrificava o coitado do animal, derramava o sangue dele, 2 dias depois estava lá você pecando de novo. A graça superabundou de que forma? O Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus morrendo na cruz, ele pegou e fez uma separação. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia. Eu acho que ela é muito mais lógica para os dias de hoje. Você foi constituído corpo, alma e espírito. Aí entra aquela questão de dicotomia, tricotomia, né? A tricotomia, cada teólogo define corpo, alma e espírito, são 3 coisas. Eu acredito nas 3, porém, alma e espírito não se dividem, né? Alma e espírito não se dividem. Então, o que sobra? Corpo, né? Sobra o corpo. O Senhor Deus, quando enviou Jesus para morrer na cruz, ele queria restaurar quem? O espírito. Ele sabe que o corpo é pecador? Está ali. A mancha do pecado está no nosso corpo. Tanto é que a palavra de Deus diz que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Então, assim, essa matéria ela desaparecerá. Ela fica. O corpo continua sendo pecador. O Espírito Santo de Deus, ele entra para trazer vida ao teu espírito, para que você tenha essa intimidade. Gente, a coisa é muito louca, é incompreensível, né? Na nossa razão, não dá para entender como num corpo de pecado pode existir um espírito vivificado pelo Espírito de Deus e o Espírito de Deus habitar em nós com um corpo manchado de pecado. Então, a marca fica, o corpo está ali, ele é pecador, porém o Espírito Santo de Deus entra para que você não peques mais. Quando fala não pecar mais, é porque o pecado já habita no teu corpo. Gente, nós vamos pecar. A gente está livre É impossível. Poder, né? Esse poder do pecado. Mesmo debaixo da graça, ainda Jesus falava, vá e não peques mais. Vai, não peques mais. Mas ele estava dizendo para o corpo ou para o espírito? O contato de Jesus sempre foi espiritual. A relação era humana. Trazer as pessoas até ele por meio do amor, da bondade, da misericórdia, do favor, da cura, do milagre, do prodígio, do expulsar demônios. Era uma relação humana. Mas a vida que ele oferecia era espiritual. Vá e não peques mais. Quando o Senhor Jesus disse isso, aquela mulher estava liberta da escravidão dos espíritos malignos que a rodeava. Hoje você está liberto desses espíritos malignos? Eles estão aí. Todos os dias você é tentado a alguma coisa. Porque eles sabem que o teu corpo é pecador, é fraco, e ele vai usar as brechas que você dá para derrotar o teu espírito na presença de Deus para que você seja um pecador completo. E quando você mancha o teu espírito com pecado, há um desligamento dessa intimidade com Deus. Porque Deus não habita no meio de pecado. Entende? Hoje, para vencermos as barreiras da lei, para que ela não se torne um fardo na nossa vida somente pela intimidade com Deus. Então você tem que sair daqui hoje pensando o seguinte: meu corpo é pecador, porém eu tenho um espírito dentro de mim
que o Espírito Santo de Deus está vivificando todos os dias. Hoje, domingo, é uma oportunidade de eu buscar essa intimidade. Vou me santificar. A mulher é santificada pelo marido e o marido pela mulher. Como? Na sua busca com Deus. Porque vocês são dois corpos humanos que vivem juntos, cheios de pecados, porém, existe um Espírito que está sendo vivificado por Deus, que é o seu, que crê em Jesus, que vai fazer a diferença na tua vida, na tua casa. Mas para isso é preciso buscar. A escala de divórcio hoje é gigante dentro das igrejas. Trocar de marido e de esposa hoje é uma coisa tão comum que parece que a palavra de Deus já não condena mais a gente, né? A gente pode fazer sem problemas, mas tem sim seus efeitos e causas. A gente precisa entender que nós somos criados para ter uma só esposa e um só marido. A gente precisa prestar atenção quando o Senhor Jesus disse: eu não vim anular essa lei, eu vim para que ela se cumpra, mas se cumpra de maneira suave. Quem nunca passou no semáforo vermelho, né? Por um acidente ali, amarelou, mas só que aquele semáforo ali, deixaram segundinhos ali do amarelo já pular para o vermelho. O amarelo é a atenção, né? Mas você falou assim, não, acho que dá. Aí você passou, já pulou para o vermelho. E por aí segue-se uma lista de coisas na lei humana que nós estamos errando e que, infelizmente para nós, cai na lei de Deus e que vai interferir na graça dele na nossa vida. Então uma coisa está ligada à outra, nós não temos como fugir disso. É a causa e consequência. O corpo é pecador, mas o espírito não. O espírito precisa ser vivificado por Deus. É confuso, irmãos. Talvez agora eu entenda o raciocínio do Ronaldo quando ele falou, é mais difícil. É mais difícil mesmo. Porque hoje exige jejum, oração. Da mesma forma que você tem uma liberdade a mais hoje, o diabo também tem muito mais liberdade. Ele vai agir para derrubar a igreja, né? E quando o povo de Abraão pecou, como Deus sabia que eles fariam, já que eles próprios eram filhos de Adão e Eva, Deus não se desfez do plano, ele não mudou a ideia de aliança, exigia um israelita fiel. E foi isso que Deus providenciou na pessoa de Jesus, o Messias de Israel. Então tudo começou ali, a nossa história, na pessoa de Abraão. Na pessoa de Abraão. Você pode perguntar na sua mente, mas e aí? É o antigo ou é o novo? Bom, quanto a isso você não pode ter dúvida. O que eu creio? É o novo. No que eu vivo? No novo ou na nova aliança. Porém, essa lei foi criada para um povo exclusivo e ela tinha a missão instrutiva. Não era salvífica. Instrutiva. Obedeço, serei liberto. Não obedeço, morrerei. Então ela instruía. E a graça faz o quê? Ela instrui, ela salva. Qual é a missão da graça? Já parou para perguntar sobre isso na sua mente? O que realmente eu creio? Bom, eu creio em Jesus, tá. Jesus veio pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porém também, fé sem obras, ela é morta. Eu estou tentando ajudar vocês na resposta. Obediência, né? Obediência. Então não mudou nada. Lá atrás era obediência, hoje continua sendo obediência. Não adianta eu dizer, tenho fé, fico no jejum, não obedeço. Não mudou nada. Então a tua fé ela é morta. E as tuas obras que você pratica, passei o dia inteiro aqui, semana toda aqui ajudando na convenção. Não teve fé e não teve obediência, você era simplesmente mais um no bolo. E essas obras não vão te salvar. Tem que ser por amor,
Tem que ser por fé, por obediência. Isso tem que ser realmente um espírito voluntário, não uma pessoa voluntária. Porque toda obra de Deus se define no espiritual, não no físico. Tá? Não só no espiritual, não no físico. Então a gente precisa trabalhar com olhos de fé, de obediência. E o que pesa hoje em relação aos povos antigos é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E hoje, não confie no teu pastor, por mais santo que ele seja. Se a tua confiança está só nele para a tua vida espiritual, esquece isso. Se ele for para o inferno, você vai também. A tua confiança é em Deus e na tua reverência e intimidade com ele. E de repente você vai até mudar a vida do teu pastor. Por incrível que pareça, isso pode acontecer, né? A gente sabe muito bem disso. Tem muitos casos de pastor que adulterou, que prostituiu, que caiu no pecado. E por aí segue-se uma lista de coisas. Assim como o membro comum de igreja também cometeu muitos pecados e voltou para o mundão, está bebendo, se drogando, prostituindo e fazendo tudo que ele acha que tem direito. O que vai fazer a diferença é a santificação. Não ponha isso na sua mente, que o fazer está relacionado à salvação. Não. Não está. Existe a questão do propósito. Deus sabe onde Ele quer chegar. Ele sabe como executar isso. O exemplo disso é o homem que nós estamos estudando, Paulo. Deus sabia onde ele queria chegar, o que ele queria fazer, e ele escolheu aquele homem. Vamos lembrar lá de novo daquele homem lá no tanque? Sempre esqueço o nome do tanque. Betesda. Por que só aquele homem? Por que não os demais que estavam lá? Porque Deus sabia onde ele queria chegar por meio daquele homem. Por que a mulher samaritana lá no poço? Porque ele sabia onde ele queria chegar. Por que aquele homem possuído de demônios, que ninguém podia com ele, vivia acorrentado? E ele estourava as correntes porque estava possesso de demônios. Porque Deus sabia onde queria chegar. Por que Paulo? Exatamente. E por que a Ana? Por que cada um de nós? Porque Deus sabe onde Ele quer chegar. Só que muitas vezes a gente alonga ou encurta esse projeto de Deus. Então a gente precisa estar atento nisso, né? Questão da lei. Eu preciso entender. Hoje ela é instrutiva, em todos os sentidos. Graça salvífica. Ela vai levar você para a intimidade com Deus e, consequentemente, ao arrebatamento da igreja. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? A gente precisa buscar isso aí. A gente precisa estar inteirado nisso aí. Senão não vai funcionar, gente. Fiquei a semana toda como voluntário da convenção. Puta, mas o seu coração está longe de mim. Mudou alguma coisa? Não. É bonito ficar ali com aquela camisa amarela, o crachazinho. Lindo, maravilhoso. Melhor ainda é se houve uma entrega. Se você realmente estava ali de corpo, alma e espírito servindo ao Senhor, para que a tua fé entre no coração das pessoas e as obras que você está manifestando, ela venha do céu, não venha da sua carne, do seu corpo, do seu físico, do seu humano. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, às vezes, a gente pensa que é o fazer que vai dar resultado, e não é. É o deixar Deus fazer por meio de nós. Instrutivo, graça. A graça precisa ser evidente. Como? Cumprindo a lei. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho um sério problema com esse texto, porque assim, às vezes eu exagero, né? Porque você precisa cuidar do teu corpo. E eu tenho algumas coisas comigo que, quando eu ponho na minha mente, aquilo acabou. Para mim, refrigerante faz mal, eu não bebo. Acabou. É coisa minha. Vai prejudicar a minha saúde, eu não bebo. O excesso de sal, o excesso de óleo, de soja, e assim. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como eu tenho me amado. Como eu tenho me entregado para isso.
Então a gente precisa avaliar com muito cuidado a questão da palavra de Deus para saber se estamos certinhos, se estamos fazendo aquilo que realmente somos instruídos a fazer. Aquele homem apanhou lenha no sábado e foi instruído a não fazer. Sofreu as consequências duras da desobediência. E nós não estamos aptos a obedecer 100%. Então precisa ser entrega. Mais difícil? Vai depender da sua intimidade com Deus. Sofrer? Você vai sofrer sim. Não vou dizer que você vai ter uma intimidade com Deus maravilhosa e não vai ter dores. Isso é impossível. Quanto mais intimidades, mais dores. Mais o diabo vai espetar você. Mais ele vai te atormentar para você desistir daquilo que você acredita. Mas a gente vai desistir? Não. Vamos resistir. Se o governo chegar e falar, nega Jesus, você vai negar? Não. A gente vai ter que resistir às dores. Isso pode acontecer no Brasil? Pode. E vai acontecer um dia. Talvez não na minha geração, não sei, mas vai acontecer. Então eu tenho que estar habilitado e convicto do que eu quero. Nem que tenha que pagar um preço, tenha que sentir dores por isso. A gente não pode abrir mão. Senão nós vamos ter grandes problemas. Rafa, vem orar pra gente. Do que eu preparei aqui, eu não consegui chegar nem na metade, hein? Não sei se domingo que vem eu vou estar aqui, mas se estiver, a gente consegue concluir. Domingo que vem, sim, a gente continua nesse esquenta aí com o pastor para o livro de Romanos. Estou com uma expectativa bem alta do que a gente vai aprender em Romanos, porque eu aprendo junto, meus irmãos. Vou construindo semana a semana o estudo, então tudo que eu estou estudando de Romanos tem bastante novidade para mim também, então isso agrega na vida de todos nós. Então, 2 recados, esse é o primeiro, de que semana que vem a gente continua com o pastor Tony, e aí ali, segundo domingo de agosto, a gente entra efetivamente no primeiro capítulo de Romanos, que é um livro fantástico, 16 capítulos aí, que a gente vai ficar provavelmente um ano estudando esse livro muito bom. Segundo, hoje à noite a gente vai falar a respeito de um tema bem legal, que é a juventude preparou uma série de mensagens, que o título é bem sugestivo. Você, entre parênteses, não, fecha parênteses, é o ponto fraco de Deus. Você não é o ponto fraco de Deus. Esse é o tema da série de mensagens. E hoje eu vou falar dentro dessa perspectiva um subtema que é Suba a Montanha, que é um contraponto a um movimento que está crescendo muito no Brasil, que é o movimento dos legendários. Muitos de vocês aí têm acompanhado pelas redes sociais. E aí eu vou utilizar, os jovens não sabem disso, mas vocês em primeira mão já vão saber. O Giovanni está aí. Um livro que é... o Giovanni está aí, a galera do Giovanni. Um livro que para mim foi muito bom, que é Discipulado, o nome desse livro. O nome do autor é muito difícil de falar, talvez eu erre aqui, mas é Dietrich Bonhoeffer. É um alemão que viveu na época do nazismo, então ele fala a respeito do verdadeiro discipulado naquela época. Então a gente vai tratar desse tema hoje à noite na pregação dos jovens aí. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de comunhão com os irmãos, a tua igreja reunida aqui disposta a aprender mais a respeito do Senhor, porque a tua palavra não revela nada além das tuas características, Deus, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor representa, Amém. Glória daquilo a que o Deus. Senhor faz, ainda nos dias de hoje, fez no passado, faz e continuará fazendo. Então esse é o nosso objetivo quando a gente vem para cá, nas aulas da IBD, aprender mais a respeito do Senhor por meio da tua palavra. Agradecemos de forma especial pela vida do pastor Tony, da irmã Cris, que tem se colocado à disposição para auxiliar o teu povo nessa caminhada de aprendizagem a respeito do Senhor. Eu peço também que o Senhor abençoe todas as salas da IBD que estão acontecendo agora, os embaixadores que estão aqui do lado, cada professor, cada conselheiro, cada pastor e todas as igrejas, a tua igreja, a igreja universal do Senhor que está reunida nesse momento, que o Senhor nos preenche enquanto corpo com o teu Espírito, para que o nosso louvor seja genuíno e agradável ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.